Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Aleluia. Estamos numa conferência de oração e intercessão, e é com muito temor que eu quero compartilhar a palavra hoje, e eu quero a ajuda de vocês, amém? Feche seus olhos, levante suas mãos ao Senhor, coloque as tuas mãos no teu coração, coloque os teus olhos no Senhor, coloque os teus olhos no trono da graça. Nós somos uma família espiritual, nós somos a igreja do Senhor, lavados e remidos pelo Cordeiro de Deus. Temos uma aliança com Deus Pai e estamos na presença dEle. Ore a Ele, peça a Ele, ore por nós nessa noite, ore por essa igreja nesta noite, ore pela família dos pastores presidentes desta igreja, pelas famílias de cada um dos pastores aqui presentes, dos líderes de departamento. Ore, abre os seus lábios, exerça a sua fé em nome de Jesus. Esta é uma conferência de oração e intercessão. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Erga a sua voz, mostre a sua fé. Santo, 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 santo. Santo, 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 Senhor. Esta igreja nasceu no teu coração, Senhor. Esta igreja nasceu no teu coração, Senhor. O Senhor, pelo teu Filho, gerou esta igreja. Pelo teu Espírito, o Senhor tem sustentado esta igreja. E nós nos unimos aqui nesta noite, ó Deus, em um só Espírito, em uma só fé, colocando todos os nossos olhos em Ti, a nossa atenção em Ti, o nosso coração em Ti, Senhor. Levantamos as nossas mãos ao Senhor em reverência ao Senhor, reconhecendo a Sua grandeza, o Seu governo, a Sua soberania, Deus. Reconhecendo a Sua majestade, reconhecendo a Sua autoridade, o Seu domínio, a Sua soberania sobre este lugar, sobre esta cidade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão sobre cada família que está debaixo da oração e da intercessão da igreja do Senhor. As estratégias do diabo serão expostas. Os inimigos serão expostos. O inimigo, ele fugirá por 7 caminhos, porque maior é aquele que está sobre nós do que aquele que está no mundo. O sangue do Cordeiro de Deus, ele cobre a igreja dele. E é na autoridade do Senhor que nós estamos aqui, levantando mãos santas, clamando ao Senhor, clamando pela autoridade do Filho de Deus sobre nós. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Fale conosco nessa noite, nós te pedimos. Fale conosco nestes dias, nós te pedimos. Continue falando conosco nesses dias, nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Versículo de número 35. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Pois estavam confusas, que é uma guerra mental, e desamparadas, uma versão diz exaustas, como ovelhas sem pastor. Jesus então disse aos seus discípulos: a colheita, digam comigo, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais
trabalhadores para os seus campos. Queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é sobre a compaixão que flui de nosso Senhor quando, ao exercer o seu ministério de ensino, colocando as mãos sobre as pessoas e curando elas, Jesus, assim como eu, ele para, ele analisa, olhando nos olhos de cada um aqui presente nessa noite. Ele olha e ele tem uma imagem clara no seu espírito de cada família, de cada história, de cada causa, de cada circunstância. E aquilo gera uma dor no coração dele. Aquilo gera uma postura dele se compadecer da dor daqueles que estão sofrendo. E Jesus então, tomado por uma convicção do que seria a solução para a resolução definitiva dos problemas que estão acometendo o seu povo, ele vira para os seus discípulos e ele não diz: gente, os problemas são grandes. Ele não diz isso. Jesus afirma: a seara, a colheita é grande. O que é que a gente aprende com isso? Quando Jesus ele olha para uma multidão e percebe que essa multidão está aflita, exausta, parecendo ovelhas que não têm pastor, pessoas totalmente desnorteadas, Jesus, diferente de nós que de repente só enxergamos problemas, ele percebe que de fato as pessoas estão na oportunidade de conhecerem a Ele, de conhecerem o reino, de conhecerem o amor de Deus e de fato encontrarem aquilo que instintivamente, espiritualmente elas estão procurando, que é o quê? A vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Nós temos dentro de nós um desejo, um anseio de vivermos algo maior do que nós, do que a nossa própria realidade, do que a nossa própria existência. E nós, por não conhecermos às vezes o que é isso, nós então às vezes estamos tentando nos preencher com coisas, com aquisições, com realizações, com consumo, com prazer, com desejo, com relacionamento, carro novo, casa nova, cabelo novo, sapato novo, uma faculdade nova, um diploma novo, uma empresa nova, um ministério novo. E nenhuma dessas coisas podem preencher aquilo que cada um de nós que nascemos faltando, que é o quê? A vida de Deus em nós. A nossa maior necessidade não é de uma vida melhor, não é da resolução dos nossos problemas. A nossa maior necessidade é de fato encontrarmos a vida e sermos revestidos por essa vida eterna. O anseio que está dentro de nós não é por algo novo, mas por uma vida eterna. Muitos de nós às vezes entendemos que a proposta da igreja é chamar você para você fazer parte daquilo que nós estamos construindo, para que você tenha a sua vida melhorada. Mas deixa eu traduzir uma coisa importantíssima para alinhar a sua expectativa. Jesus nunca prometeu que Ele iria melhorar a sua vida. Jesus nos garantiu que Ele nos daria a vida eterna, a vida dEle, a vida abundante que está no céu e é manifestada a nós, mas a nós que cremos naquilo que Ele fez por nós. Enquanto a gente não entende isso, nós vamos batendo cabeça, correndo de um lado para o outro, para a gente poder tentar resolver os nossos problemas, tentando nos preencher, e ficamos ocupados demais, tentando resolver uma coisa, pastor Adilson, que já está resolvida. Só que a questão é, como o próprio pastor Adilson já testemunhou a respeito do testemunho de salvação dele, por que estamos procurando entre os mortos aquele que vive? Por que nós estamos procurando nas coisas aquele que vive? Eu sei que de repente você tem hoje muito fixo na sua cabeça uma expectativa de que através dessa conferência você possa aprender como orar melhor, para que você possa alcançar um nível de espiritualidade maior, para que você possa alcançar de Deus aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Mas eu sinto em te dizer uma coisa importante. Jesus precisa quebrar as nossas convicções humanas, terrenas, limitadas, para que a gente possa se render a Ele, alinhar a nossa agenda com a agenda dEle, para que nós possamos desfrutar da plenitude da vida eterna que Ele já conquistou por nós. Porque não significa que fizemos uma aliança com Ele por meio da nossa morte pelo batismo, que nós vamos consequentemente viver a plenitude da vida de Deus. Não, não, não. Para que possamos viver aqui em vida a plenitude da vontade do Senhor para a minha vida e para a sua, cabe a nós o morrer para si mesmo,
tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Uma vez que nós fizemos uma aliança com Deus por meio da morte, por meio do batismo, uma nova vida se inicia, e essa nova vida, ela não tem que ser regida por aquilo que eu e você achamos, por aquilo que nós idealizamos sobre o que tem que fazer, quando tem que fazer e se vai acontecer. A nova vida que o Senhor dá para nós, ela tem que ser vivida de acordo com a vontade dEle. Por quê? Porque dEle, por Ele e para Ele são o que, gente? Todas as coisas. Então, quando Jesus ele olha para as multidões e sente compaixão, ele vira para os discípulos e ele ensina para os discípulos e para mim e para vocês o que nós precisamos para que nós possamos romper e ir para o próximo nível, para que todos nós possamos ser removidos de um ambiente de confusão mental, onde que nós estamos aflitos, ansiosos, depressivos, angustiados e também exaustos, desamparados, parecendo ovelha que não tem pastor. A solução para que nós possamos ser removidos desse ambiente se chama o quê? Comunhão. Digam comigo, comunhão. Mas não é comunhão com qualquer pessoa. Jesus comunica para mim e para você que a seara, a colheita, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Nós estamos aqui hoje em um contexto geral, quase 2.000 pessoas sentadas aqui nessa noite, e cada um de nós aqui, por aquilo que nós definimos, nós temos um perfil diferente. Existem aqui aqueles que são discípulos, existem aqueles que são seguidores, e existem aqueles que são multidão. Os discípulos, eles querem uma intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor, crescer com o Senhor, e notem que Jesus deu a receita do bolo, não para os seguidores e não para a multidão. Jesus se dirigiu aos seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Os seguidores, diferente dos discípulos, eles parecem que estão comprometidos, mas eles querem o quê? Uma boa canção, um bom culto, uma boa palavra, mas eles voltam para sua casa para poder viver uma vida religiosa. Eles seguem aqueles que são a bola da vez. Se hoje é uma pessoa A, eles seguem essa pessoa. Se amanhã é uma pessoa B, então eles vão seguir essa pessoa. Por quê? Porque eles são seguidores, e eles não são totalmente comprometidos com o Senhor. Existe também a multidão. A multidão, por mais que ela goste de Jesus, ela gosta da palavra, ela gosta das canções, as multidões são movidas pelas suas necessidades, buscando o quê? Desfrutar do pão e dos peixes que Jesus pode multiplicar. E quando não tem pão e não tem peixe, o que a multidão faz? Ela murmura. E sabe de uma coisa? Jesus ama a multidão. E Jesus nunca vai deixar que a multidão volte para sua casa com fome. E o que define se você é discípulo, seguidor ou multidão? Muito simples. Qual é o interesse do seu coração? Se o interesse do seu coração é Ele, por mais que você não conheça muito de Bíblia, o seu coração te coloca num ambiente onde que você é considerado por Ele como um discípulo. Se o seu coração almeja apenas os movimentos espirituais, você é um admirador da presença, um seguidor, que você vai aonde o mover está se movendo, mas te falta intimidade com Ele. E se você é multidão, você vai para aqueles que suprem as suas necessidades. E se de repente algum dia essa igreja não suprir mais a sua necessidade, pode ser que você mude de endereço, porque você está sendo o quê? Leal, não ao Senhor, mas à sua necessidade. Quem entendeu diz amém. Então quando Jesus ele vira para os discípulos e fala: rogai pois, orai pois, para que o Senhor da seara envie trabalhadores, aqui eu percebo uma coisa interessante. Jesus não precisava de seguidores nem de multidão para se comprometer com aquilo que ele estava fazendo. Ele precisava de trabalhadores, de pessoas que tomassem de fato com ele o comprometimento com aquilo que ele estava fazendo, para que pudessem simplesmente colher o que o Pai já estava trazendo para a colheita. Porque a salvação, ela não depende da teologia de uma igreja, da boa canção de uma igreja, ou de qualquer força de vontade que a gente venha até evangelizar. A salvação depende de Deus, quando o Senhor se revela para você e comunica a você a respeito do pecado, da justiça e do juízo dele. É o Senhor que promove o arrependimento. Aleluia? Aleluia? Então, uma vez que você recebe a convicção
de que você é pecador, necessitado da graça de Deus, e você é conectado a essa vida de Deus por meio do Espírito dele, que vem sobre a sua vida, é onde que entram quem? Os trabalhadores. E falar de trabalhadores, é importante entender que Jesus ele poderia ter dito aos discípulos: vamos mobilizar um trabalho, para a gente poder então levantar novas pessoas, convocando elas para que elas possam se comprometer com aquilo que a gente está fazendo. Mas preste atenção, por que Jesus não pediu que os discípulos se mobilizassem para levantar pessoas para poder trabalhar? Porque trabalhadores comprometidos pelo reino de Deus, eles não são levantados por convocação, mas sim por revelação. Você ouve, você entende, você se identifica, você decide no seu coração se comprometer, e quando você se compromete, independente de onde você congrega, com quem você congrega, na cidade que você congrega, você é servo do Senhor, e você entende que você está comprometido com a missão dele, e você serve a ele na igreja onde que você está conectado. E uma vez que você é trabalhador, trabalhadores que são tomados pela revelação, a revelação, ela não vem simplesmente pelo fato de você ler a Bíblia, não. Ela vem pelo Espírito de Deus, que comunica a você a respeito do seu chamado, do propósito dele e da vocação que Deus tem para a sua vida. Chamado para você sair do mundo e pertencer a ele. Propósito de você se comprometer de, a cada dia, você ser transformado à imagem e semelhança do Filho dele. E a vocação, que é o seu lugar no corpo de Cristo, aonde que cada um de nós, por revelação e obediência a essa revelação, se cada um de nós, posicionados em nosso lugar, cumprimos o nosso papel, semelhantemente como aconteceu com o tabernáculo no deserto, semelhantemente como aconteceu no templo de Salomão, quando cada peça é colocada no seu devido lugar, o que que acontece? A glória vem. E quando a glória vem, não é necessário uma hora de sermão para que um pecador se arrependa. Quando a glória vem, não é necessário tanta técnica, tanto esforço para que nós possamos conduzir a igreja em adoração. Porque aqueles que são de fato comprometidos, eles percebem quando a glória está presente e eles dão uma resposta para a glória de Deus. Numa conferência como essa sobre oração e intercessão, uma das coisas mais difíceis que nos foi deixado como sacramento, como uma ordenança, como uma responsabilidade como igreja, é o ato de orar. É o ato de interceder. E quando nós paramos para a gente poder considerar o porquê que muitos de nós de repente estamos vivendo com tantas guerras e com tantas lutas, é porque nós estamos deixando de lado esse ambiente de relacionamento com Deus, de comprometimento com Ele, aonde que nós nos vemos como parte de algo maior do que nós. Se eu e você, nascidos de novo, temos uma aliança com Deus, se nós sabemos quem somos, se nós sabemos a quem pertencemos, se nós sabemos o que nós temos que fazer e nós não estamos fazendo, nós então seremos um alvo fácil do inimigo, para que ele possa nos distrair, nos dividir, e é uma questão de tempo até que ele possa nos destruir. A comunhão com os santos, a comunhão com aqueles que estão comprometidos, a comunhão com aqueles que, com o seu comprometimento, eles demonstram através da oração e da intercessão, a sua dependência, a sua acessibilidade ao Espírito de Deus, a sua confiança em Deus, o relacionamento com essa igreja comprometida com o propósito dele, nos permite andarmos em um lugar aonde que vamos ter guerras, adversidades, tribulações, mas essas coisas não vão ditar a maneira como a gente caminha, como a gente anda, como a gente come, como a gente se veste, o que a gente faz. Por quê? Porque aquele que entende que ele é parte da obra, que ele é um trabalhador comprometido, ele sabe que, independente da realidade, do quadro que ele esteja momentaneamente vivendo, ele sabe que o seu Redentor vive, ele sabe que aquele que habita nele é maior do que aquele que está no mundo vindo contra ele, e ele entende que aquela circunstância adversa que está tentando entristecer, tentando paralisar, tentando fazer retroceder,
É apenas uma artimanha de Satanás para tentar parar aquele que tem um propósito, uma vocação, um chamado em Deus para um cumprimento de um destino no Senhor. Então, ao invés de ficar desanimado, abatido e recuar naquilo que é a sua convicção em Deus, quem sabe que é um trabalhador comprometido e tem um relacionamento com o Senhor, quando vem as guerras, ele se une a Tiago, a Pedro e a Paulo, e parafraseando, ele entende que melhor é quando nós estamos de guerra, de luta, de batalha, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Só que como discernir essa comunicação dos apóstolos sobre quando nós estamos debaixo de guerra, então nós ficamos felizes? Isso faz sentido para uma sociedade consumista, capitalista, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão aqui? Sim ou não? Ninguém vai te julgar não, gente, não. Para quem busca de fato a pura satisfação, o cumprimento do desejo, da vontade da sua alma, as pessoas elas não conseguem entrar nessa dimensão de uma vida com o Senhor, aonde que o viver é Cristo e o morrer é lucro, aonde que as guerras, as lutas, as adversidades, que prestem muita atenção nisso, me dá aqui sua atenção, olha aqui para mim, nas mãos do Senhor, as guerras, as lutas, as adversidades, elas são uma oportunidade, uma ferramenta nas mãos de Deus para quebrar o meu orgulho, para quebrar o teu orgulho, para quebrar o caráter do velho homem, para que o novo homem, gerado conforme a imagem e semelhança do Senhor, que está aqui, ó, inside, dentro de nós, Emanuel, Deus dentro do bairro, ele possa sair para fora. É tanto orgulho, é tanta vaidade, é tanta soberba, é tanto mimimi, é tanta meninice, é tanta vaidade às vezes nas nossas vidas, que se a gente não consegue ouvir o Senhor pelos nossos ouvidos espirituais, se a gente não consegue ouvir o Senhor com os nossos ouvidos naturais, lendo a palavra e ouvindo aqueles que podem falar sobre a nossa vida, por amor a mim, por amor a você, o Senhor então permite que guerras, lutas e adversidades causem em nós um chacoalhar da presença dEle, sacudindo a nossa figueira, para saber do que nós somos constituídos. Deuteronômio capítulo 8 está escrito: eu, Senhor, levei vocês para o deserto, para vos ensinar? Não, para vos humilhar, para mostrar para vocês o que vocês tinham no coração, se vocês guardariam os meus mandamentos ou não. E deixei vocês passarem falta do que comer e do que beber, para quê? Para mostrar para vocês que nem só de pão viverá o quê? Mas que procede da boca de quem? É necessário que num ambiente como esse, onde nós estamos aqui conferindo as nossas vidas, os nossos planos com aquilo que está escrito, é necessário que a gente venha conferir qual é o meu e qual é o seu nível de comprometimento com a vocação que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Se eu e você estamos gastando tempo demais, preocupados demais, tentando resolver com a nossa mente, com o nosso intelecto, os nossos dilemas, os nossos problemas, tentando resolver a nossa vida, tentando fazer tudo do nosso jeito, significa que nós já saímos de um lugar de dependência, de comprometimento, aonde que nós entendemos que tudo que está acontecendo nas nossas vidas passou pelo filtro da soberania e da graça de Deus. E se está acontecendo sobre nós, o que fala em Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quem está escondido no esconderijo do Altíssimo, ele consegue discernir. Isso está cooperando para a minha edificação. Isso está cooperando para o meu crescimento. Mas aquele que não está escondido debaixo da graça de Deus, antes porém, ele se coloca no lugar onde ele está aflito demais, cansado demais, tentando resolver as coisas do seu jeito, na força do seu braço, ele não consegue ter uma capacidade cognitiva de ouvir, de discernir, de entender e principalmente de aceitar que um Deus amoroso, que um Deus bondoso permitiu que tal tamanha guerra pudesse passar e acontecer com a minha vida. Onde está Deus?
Onde está Deus quando meu filho nasceu com isso? Onde está Deus quando minha filha passou por isso? Onde está Deus, meu casamento passando isso? Ele continua no mesmo lugar, assentado no alto, no sublime trono. A pergunta não é onde Deus está. A pergunta qual é? Onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? O Senhor vira para os discípulos e fala: rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Então, enquanto os já comprometidos estão orando: Senhor, envie trabalhadores para a seara. Por exemplo, estamos ali servindo o Ministério de Homens. Quem aqui participa da intercessão com a gente sabe, uma das coisas que nós sempre oramos às segundas-feiras é: Senhor, levante homens para se comprometer com esse trabalho com a gente. Traga homens que de repente nem estejam nessa igreja ainda, para que possam se comprometer com esse trabalho com a gente. Por quê? Porque nós sabemos que trabalhadores são levantados por revelação, e não por um convite e por uma convocação. Então, enquanto nós estamos orando, pedindo para que o Senhor envie trabalhadores, então o Senhor começa então a trabalhar para levantar os trabalhadores. Aí, crente, o Senhor começa a visitar você. Aí o Senhor começa a permitir que situações aconteçam para despertar em você a consciência que nem só de pão você vive, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Aí circunstâncias começam a acontecer para poder te levar de volta à consciência de que a palavra do Senhor, ela é suficiente para trazer para mim e para você todas as respostas que nós precisamos para que nós possamos prevalecer contra as armas do maligno, contra a minha vida e contra a sua vida. E lembrem de uma coisa: o inimigo já foi derrotado. O inimigo, ele já perdeu o seu poder. Jesus já venceu a morte por mim e por você. E qual é a única arma que o diabo tem? A única arma que o diabo tem é o quê? A sugestão. Sugerir para você o que você tem e o que você não tem que fazer. Se nós estamos no ambiente de oração, se nós estamos no ambiente de intercessão, se nós estamos no ambiente com a convicção que somos trabalhadores comprometidos com o reino, e não somente com a comunidade cristã Recomeçar, vindo numa agenda uma vez por semana, sendo crente só quando eu vou servir, quando eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, me revestindo da capacidade de ser homem de Deus, só quando eu vou servir? Não. É de segunda a segunda, entendendo que tão espiritual quanto você dar uma palavra, ministrar uma adoração ou fazer qualquer coisa dentro da casa do Senhor, é a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você cuida da sua família, é a maneira como você paga as suas contas, como você ganha o seu dinheiro. Não existe uma dualidade diante de Deus. Existe uma vida única, aonde que tudo que você faça, o próprio apóstolo Paulo nos ensinou: coma ou beba, faça tudo para a glória de Deus. Como ele ensina aos Colossenses: em todas as coisas que vocês façam, façam como se vocês estivessem fazendo a quem? Ao Senhor. Então, trabalhadores comprometidos, eles oram, e o Senhor ouve, e o Senhor começa então a mobilizar, para que Ele possa então ativar em você a intenção, a concordância e a disposição de você dar uma resposta à revelação, um esclarecimento do céu ao seu coração da vontade de Deus sobre a sua vida. Quem está me entendendo? Vocês estão aqui? Existem muitos homens e mulheres de Deus que estão desperdiçando a sua vida atrás de uma mesa de escritório. Como assim desperdiçando a sua vida? Existem muitos homens e mulheres que estão se escondendo atrás de profissões, empresas, trabalhos. Como assim desperdiçando? Simples. Se comprometendo em ter uma vida centralizada em si mesmo, fazendo por você, e orando egoisticamente para que somente você e sua casa sejam abençoadas por aquilo que é o fruto do seu penoso trabalho. Faz sentido isso? Você acha que essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, sim ou não? Não. Uma coisa que nós precisamos considerar que é de vital importância é que a resposta que o seu irmão que está do seu lado precisa para um livramento, para uma salvação, para uma libertação, ela pode estar escondida dentro de você. Deus continua assentado no seu trono, mas sabe de uma coisa? Foi Ele que escolheu, foi Ele que decidiu.
usar homens e mulheres como eu e você para se manifestar ao outro, para demonstrar amor ao outro, para comunicar misericórdia ao outro. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão exaustas, e o Senhor sabe que algo precisa ser feito. Mais trabalhadores precisam ser levantados. Então, se de repente nós estamos aqui perguntando: Senhor, por que demoras? Eu ouso dizer, em nome do Senhor, eu demoro porque vocês estão distraídos demais. Porque a resposta para um está dentro do outro. Onde estão os comprometidos? O evangelho do reino que Jesus pregava é um evangelho que nos leva a entendermos que a nossa cultura, a nossa educação, a nossa política, a nossa economia, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que acreditamos, tudo aquilo que entendemos que é a nossa vida, a nossa existência, precisa estar subjugada à realidade do reino de Deus. Eu acho legal, interessante, quando no ato de evangelismo as pessoas elas vão falar a respeito de Jesus. Mas como que João Batista evangelizava? Vocês lembram? Arrependei-vos, porque vos é chegado o quê? João Batista, ele não falou primariamente a respeito de uma pessoa. João Batista se referiu a respeito de uma realidade, a presença de Deus, o reino de Deus. Então João Batista, ele disse: é necessário que haja arrependimento nessa geração, porque o reino de Deus está chegando. E se eu e você nós não nos arrependemos da nossa agenda, da nossa vontade, dos nossos planos individuais egoístas, o reino de Deus, ele pode passar por nós, mas ele pode ser irrelevante sobre nós. Amém ou misericórdia? Então a necessidade do arrependimento, se você está vendo em um sentido, a palavra metanoia significa você mudar a sua rota, você se convergir para o caminho que o Senhor mostra para mim e para você. E se voltar para o caminho do Senhor significa então que todos os planos que você tinha conectados a um destino que você tinha antes de conhecer o Senhor, esses planos têm que ser deixados de lado para que você possa agora viver os planos de Deus. E uma vez agora que você tem uma nova agenda de viver os planos de Deus, a presença de Deus, ela habita em você por meio do seu Espírito. Eu e você temos que entender agora que antes nós nos movíamos de uma forma, você fazia acontecer o tempo todo. Agora não é assim mais. Você morreu. Aleluia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, aqueles que de fato estão comprometidos com o Senhor, eles têm uma característica em comum: eles morreram. Eles estão mortos. E deixa eu te perguntar: morto tem vontade? Sim ou não? Morto murmura? Morto reclama? Então, uma medida, uma régua que a gente pode usar para poder medir se nós estamos mortos de fato para nós mesmos e se nós estamos vivendo para o Senhor, é se nós estamos murmurando e reclamando. Porque o Espírito, ele não murmura, o Espírito glorifica. Mas a carne reclama, a carne murmura. Faz sentido? Então, se nós morremos para o Senhor, com o Senhor, aquela velha vida não é mais uma opção para nós. Existe agora uma nova vida. Uma nova vida onde que o próprio Deus habita dentro de nós, e Ele nos garantiu que Ele, pelo seu Espírito, presta atenção nisso, nos ensinaria todas as coisas. E uma vez que Ele nos garantiu que o próprio Espírito habitaria em nós, Ele também nos deu o quê? Os trabalhadores para nos ajudar nessa grande colheita, ao qual eu e você não somos fruto. Então agora nós começamos essa nova vida, caminhando com o Senhor, caminhando com o Espírito, caminhando com a igreja. Não temos mais que ser regidos pela regra do velho homem, temos que ser regidos por uma nova regra. E aqui eu vou dar um exemplo. Como que nós devemos agora entender os mecanismos de comunicação com o Senhor? Um exemplo simples. Quem aqui gosta de ouvir um rádio, um futebol pelo rádio? Quem já gostava de ouvir antigamente? Ouvir rádio, todo mundo aqui eu acho que ouvia rádio antes, que a coisa mudou tanto ultimamente, Quando você precisava colocar na sua estação preferida, você tinha que fazer o quê? Sintonizar exatamente na estação para você ouvir a sua rádio. Por mais que você pudesse ter a estrutura de um rádio, com a antena espichada lá para cima, se estivesse sintonizado na estação errada, você não ouviria a estação que você precisava ouvir ou você queria ouvir.
O que isso nos fala? Que exemplo que eu quero dar com isso? Não tem como você ouvir o Senhor, não tem como você discernir o que Deus está fazendo nesse tempo, se você está colocando a sua vida, a sua maneira de ouvir e de entender as coisas do velho homem à disposição para um relacionamento com Deus. A sua conexão com o Senhor, ela precisa ser feita não do seu jeito, mas do jeito do Senhor. E o Senhor nos ensinou que o relacionamento com Ele, a intimidade com Ele, é o principal canal de comunicação para que eu e você possamos ser acessados por Ele, para que possamos receber a revelação, comunicando a nossa identidade, comunicando a nossa posição e comunicando a nossa missão no reino de Deus. Aleluia, aleluia. Por que muitos de nós somos inconstantes espiritualmente? Porque nós temos um problema de identidade. Domingo você se vê como crente, segunda-feira você se vê como trabalhador, na terça-feira você se vê como derrotado, na quarta-feira você se vê como outra coisa, Não existe uma identidade firmada, uma convicção de quem nós somos. E por que está nos faltando a clareza de quem nós somos? Provavelmente, ou ouso dizer, certamente, porque nos falta a intimidade com aquele que tem a condição e a capacidade de nos dizer quem nós somos e de confirmar essa identidade sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Vocês estão entendendo? Achando vocês sérios? Vocês estão felizes? Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10, versículo 38. Sobre o ouvir a Deus, amém? Lucas 10, 38 diz: Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus afazeres. Marta então foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga a ela que venha me ajudar. 41. Mas o Senhor, misericordioso e bondoso, né, queridos? Ele respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e você se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Que quadro é esse? Eu acho que é o quadro... Eu vou dizer a minha opinião, tá? Digo eu, Rafael. Eu acho que é o quadro que muitos de nós estamos vivendo. Recebemos Jesus em nossas vidas. Estou falando aqui para crente, amém? Aleluia. Recebemos Jesus em nossas vidas, em nossa casa. E sabe de uma coisa? Olha que interessante. Duas coisas, cara, isso é muito forte. Duas coisas são necessárias para um relacionamento produtivo com o Senhor, que nos edifica e que nos leva ao crescimento. A primeira é a honra. Receba sim Jesus na sua casa e, se puder, dê o seu melhor. Só que a honra, ela atrai a presença. E quando a presença chega, precisa haver o quê? O desfrute. Com a nossa honra, nós atraímos a presença.
E quando a presença chega, então nós temos que decidir, sendo intencionais em desfrutar da presença. Talvez para alguns de nós aqui, a presença pode ser que seja uma coisa abstrata, mas não é abstrata. Jesus disse aos seus discípulos, quando ele percebeu que os discípulos estavam temendo pela sua ausência, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus ele vira para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E Jesus então no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, Jesus começa então a comunicar aos seus discípulos como que as coisas seriam dali para frente. Jesus seria traído, preso, morto, mas ele ressuscitaria e iria ao Pai. Presta atenção numa coisa extremamente importante. Jesus, com todo o seu amor, sabedoria, graça, ele marcou a vida daqueles 12 homens. E quando passou para eles a ideia de que Jesus se ausentaria fisicamente, eles sentiram na alma. Eles ficaram preocupados. Então Jesus, vendo nos olhos deles, pastor, que eles estavam tristes e com medo do que seria a ausência física deles, Jesus precisou então prepará-los emocionalmente para a ausência dele. Então Jesus vira para os discípulos e fala com eles assim: discípulos, é necessário que eu vá, para que ele venha. E Jesus estava dizendo a respeito de quem? De quem? Digam forte: o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi profetizado em Joel 2. O Espírito Santo que foi profetizado em Ezequiel 36, o Espírito Santo que desceu em Pentecostes, registrado em Atos 2, o Espírito Santo que vem sobre todo aquele que nasceu de novo. O Espírito Santo, ele não é algo abstrato. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E pelo fato de eu e você não conhecermos a pessoa do Espírito Santo, nós dependemos constantemente apenas dos cultos da igreja para a gente poder ter relacionamento com Deus. E isso está errado. E olhe lá, quando a gente vem para os cultos da igreja para a gente poder cultuar. Isso quando a gente não vem só para a igreja, só para trabalhar. O Espírito Santo, ele é a presença do próprio Deus em mim e em você. E é ele que foi incumbido da responsabilidade, presta muita atenção nisso, de dar a continuidade ao que Jesus começou. Jesus morreu, ressuscitou. E Jesus disse: é necessário que eu vá para que ele venha, para que outro venha. E essa palavra outro que Jesus usa, presta atenção nisso, igreja, significa alguém da mesma espécie, mas com uma característica diferente, com uma função diferente, melhor dizendo. Então Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele nos deu acesso à presença, e a presença veio, e ela está em mim, ela está em você. Só que se eu e você não temos a consciência de que a presença habita em nós, nós não fazemos como Marta, que honra a presença quando ela vem. Então você assiste qualquer coisa, come qualquer coisa, se relaciona com qualquer pessoa, visita qualquer lugar. Por quê? Porque você não tem a consciência do Espírito Santo, o Espírito de santidade que eu e você carregamos. E esse Espírito Santo, por mais que ele seja poderoso, ele não é possessivo, ele não é invasivo. Ele habita em mim, ele habita em você, mas ele depende da minha e da sua vontade para que ele possa se manifestar, comunicando a mim e a você a vontade do Pai, comunicando a mim e a você a profecia, a palavra de conhecimento, a palavra de revelação que a igreja tanto precisa nos dias de hoje. Com a atitude de Marta, nós recebemos o Senhor com honra. Jesus, ele ia em lugares, mas ele permanecia onde ele era honrado. Notem que Jesus, ele chegou em Nazaré, no lugar onde ele cresceu, e Jesus não pôde fazer muitos milagres lá. Por quê? Porque eles não conheciam ele como filho de Deus. Tratavam ele como filho de José, como filho de Maria, como filho do carpinteiro. Aonde não tem honra, não existe manifestação da glória. Vocês estão entendendo? Só que nós não podemos apenas ter um único pilar da honra. Querer trabalhar, servir. Não. Os trabalhadores têm que entender que o nosso trabalho, ele tem que ser fruto da nossa capacidade de ouvir, de entender,
de discernir, saber o que fazer, como fazer e quando fazer e a quem fazer. Vocês estão entendendo? Nós temos que espiritualmente pegar a sintonia espiritual e sintonizar na estação do Espírito Santo, para que nós possamos ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa sociedade, sobre nós como igreja, sobre o nosso papel apostólico para com essa cidade. Uma igreja, ela só pode ser relevante aonde ela foi inserida, se ela tão somente for uma só com o Espírito de Deus. Obrigado pelos 2 améns muito empolgados. Diga comigo, o Espírito Santo. Quando Jesus então, ele entrou, ele foi honrado, recebido na casa de amigos, Marta, Lázaro e Maria. Jesus então ali começou a comunicar, ensinar, falar. E Maria estava assentada, ouvindo o Senhor, desfrutando do Senhor. Isso nos fala de uma outra parte, ao qual nós temos que intencionalmente. Gente, eu sei que eu vou falar isso aqui, e para quem aqui vive no Giraia, ocupado no 440, eu sei que é difícil você aceitar o que eu vou dizer. Não existe a mínima possibilidade de relacionamento com o Espírito Santo se você anda debaixo de ansiedade. Não existe a mínima possibilidade de você entender a vontade de Deus se você só anda acelerado, ocupado, angustiado, para lá e para cá, parecendo uma ovelha que não tem pastor. O diabo sabe que o único lugar aonde que eu e você podemos ouvir e entender o que o Espírito está nos comunicando é no ambiente de descanso. Por isso que no Antigo Testamento o Senhor instituiu um dia para que nós pudéssemos parar tudo, para que a gente pudesse descansar. Mas não é um descanso para você maratonar Netflix, não é um descanso para você ficar rolando ali a tela do seu smartphone durante 2, 3, 4, 5 horas direto. O descanso para mim e para você, ele tem que ser acompanhado do desfrute da presença. Se você tirou um dia de descanso e você gastou todo o seu dia de descanso com você mesmo, se ocupando de atividades para si mesmo, tudo girou em torno do que você queria fazer e você não parou diante dele para ouvi-lo, para desfrutar da presença, biblicamente você não descansou. E o diabo, sabedor que eu e você não conseguimos ouvir o Senhor na agitação, então vem o que? A única arma que ele tem, as sugestões. E nós estamos vivendo numa cultura onde que nós achamos que quanto mais trabalhamos, mais a gente vai ter. Quanto mais conquistamos, mais a gente vai poder ter, crescer, se diferenciar dentre a sociedade. E com isso, muitos estão destruindo a sua vida espiritual, muitos estão destruindo ministérios, muitos estão destruindo as suas famílias. São mulheres que têm uma boa casa, mas não têm um marido. São filhos que têm uma boa escola, mas não têm um pai presente. E temos visto filhos também que têm uma boa escola, um bom lar, mas que não têm uma mãe presente. Faz sentido, gente? Faz sentido isso? Aí, com a minha mente santificada, eu fico pensando assim, Jesus olhando para nós essa noite e tendo compaixão de nós, ansiosos, angustiados, depressivos, desanimados, cabisbaixos. É domingo, né? Vou lá na igreja ver se o Senhor fala comigo. Quando o Senhor ele olha para nós, ele não olha com julgamento, ele tem compaixão. Estamos parecendo ovelhas que não têm pastor. Eu não sei você, mas eu tenho um pastor. Quem aqui tem um pastor?
Então, se nós queremos sair desse ambiente de simplesmente sermos pessoas movidas por aquilo que a gente quer, que a gente acha, que nos tira desse ambiente de comprometimento com o reino, que não oramos, que não intercedemos, que não suplicamos, que não dependemos do Senhor, nós precisamos aprender com essa família. Marta atraiu a presença com a honra, mas ela pecou em tentar acelerar a sua irmã para fazer o que somente ela achava que era certo. Não. Jesus é atraído por uma família que o honra, mas Jesus, Ele quer que nós paremos no ponto certo para desfrutar do que Ele quer dizer para nós. A solução do seu casamento não está em mais um aconselhamento pastoral. A solução do seu casamento, se ele está em crise, está em você sentar, quietar o seu facho, apagar esse fogo que você está com ele de tentar resolver tudo na força do seu braço e ouvir o seu Senhor. Deixar Jesus virar para você e falar assim: homem, o problema do seu casamento é você. Ô mulher, o problema do seu casamento é você. O problema das suas finanças não é que você ganha pouco, é que você gasta mais do que você ganha. E ele fala. Quem aqui já experimentou o Espírito Santo falando com a gente? Deus fala, sim ou não? E quando ele fala, é diferente, ou não é, pastor Adilson? Porque ele nos corrige, não para nos expor, não para nos julgar. Conforme está escrito em Hebreus, quando o Senhor nos corrige, Ele nos corrige para o aproveitamento. Ou seja, se eu e você estamos fora do centro da vontade de Deus, o Senhor vem e nos corrige para nos tirar de uma região de abstração, de uma vida vaga, fútil, cansada, angustiada, e nos trazer para o centro da vontade dEle, de um lugar de comprometimento com Ele. Sabe de uma coisa? Uma vez que nós entendemos então a nossa identidade, então nós entramos na nossa posição. E uma vez que nós estamos na nossa posição, então nós cumprimos a nossa missão. Flui. É natural. A única guerra que nós como igreja temos que enfrentar é de parar a nossa agenda para entrar na agenda de Deus. O único esforço que o autor de Hebreus fala que nós temos que nos esforçar, não se esforce para fazer a vontade de Deus. O autor de Hebreus diz: esforcemo-nos para entrar no descanso de Deus. Sabe por quê? Porque a Marta que habita em mim e você, ela não quer deixar. Então nós temos que ter o equilíbrio. Sermos como Marta, honrar ao Senhor com a nossa vida, e sermos como Maria, de no momento certo nos aquietarmos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E o que isso tem a ver com oração e intercessão? Muito simples. Talvez muitos de nós não estamos orando porque nós temos orado e muita coisa não aconteceu. Por quê? Porque estamos orando mal, pedindo para os nossos próprios deleites. E pessoas assim, o Espírito Santo, pelo apóstolo Tiago, ele diz: infiéis, adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus? Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês sabe como orar e sabe o porquê orar. A questão é: qual é a intenção do seu coração? Um trabalhador que está comprometido com o coração do Pai, ele sabe as razões pelas quais ele está orando. E sabe como é interessante no reino? Enquanto eu oro por você, você ora por mim. Enquanto eu intercedo por você, você intercede por mim. Enquanto algumas pessoas estão intercedendo por nós, nós estamos intercedendo pela cidade. Uns orando pelos outros. E aí se cumpre o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses: Cristo em mim, Cristo em você é o quê? A esperança da glória. O Deus que habita em mim, Ele quer se expor ao mundo através das minhas orações, através da minha adoração, através do ensino, através da profecia, através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Mas o problema é, se eu não estou sintonizado na estação do Espírito Santo, eu vou orar religiosamente. Eu vou interceder porque o pastor Ronaldo está pedindo, e não porque o Espírito está me impelindo. E sabe qual vai ser o resultado? Pouco ou nenhum. Eu concluo dizendo uma coisa importante.
Reinhard Bonnke, que foi um dos maiores evangelistas do século passado, foi um homem que foi usado poderosamente por Deus para poder ganhar milhões de pessoas a Cristo no continente africano. E ele entende que ele era fruto de um trabalho de um outro missionário que foi enviado para o mesmo continente há séculos passados, chamado David Livingstone, que deu a sua vida literalmente pelo continente africano. Reinhard Bonnke, que viveu pela obra do Senhor durante muito tempo, ele ensina uma coisa no seu livro Evangelismo por Fogo que me chamou muita atenção. Quando você é um obreiro que não ora, quando você é um obreiro que não intercede e depende do Espírito Santo, você faz tudo na minha e na sua força. Mas quando nós nos movemos em oração, nós fazemos tudo na força do Senhor. E ele citou um exemplo. Ele cresceu numa cidade que era portuária e tinha um cais ali onde alguns barcos ficavam. E quando a maré estava cheia, ele, quando criança, eles empurravam os barcos com a mão ou com o pé e os barcos se movimentavam só com o empurro de uma criança. Mas quando a maré estava baixa e os barcos estavam ali encostados no fundo ali da praia, eles se esforçavam juntos para poder empurrar os barcos e os barcos custavam se movimentar. E ele entendeu isso depois de muito velho, quando ele era evangelista. O Senhor trouxe a memória dele. Quando vocês oram, a maré fica cheia. Quando vocês oram segundo a minha vontade, vocês terão tudo aquilo que vocês precisam para o cumprimento da minha vontade. A nossa ferramenta não tem que ser a ansiedade. A nossa ferramenta não tem que ser a preocupação, a inquietação, a depressão. A nossa ferramenta precisa ser o quê? A honra que atrai a presença e a quietude, o descanso que desfruta dessa presença. E uma vez que desfrutamos dessa presença, então eu e você, nós seremos homens e mulheres de uma só coisa. Homens e mulheres de uma só coisa. Uma só coisa é necessária, uma só coisa é importante. E isso não vai ser tirado da sua irmã. Vocês estão entendendo? Quantos aqui querem ser homens e mulheres de uma só coisa? Quero te convidar a você ficar de pé do seu lugar. Quero orar com vocês e passar a palavra para o nosso pastor. Vocês continuam felizes? Feche seus olhos. Erga suas mãos ao Senhor. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. A presença do Senhor, ela nunca saiu deste lugar. Ela continua sobre essa cidade. O Espírito Santo de Deus, ele está sobre a sua vida, ele está sobre a sua casa. O que nós precisamos é parar com a nossa agenda para percebê-lo e ouvi-lo. Ore ao Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós acreditamos em sua pessoa, em sua presença, em sua realidade, em seu poder sobre nós e a partir de nós. Nós queremos essa segunda ministração aqui, dessa conferência de oração e intercessão, Espírito Santo. Pedir ao Senhor que o Senhor possa nos dirigir, nos conduzir para essa nova estação que nós como igreja estamos entrando. Estamos completando 18 anos e isso profeticamente nos fala que estamos entrando em uma época de maturidade, de assumirmos mais compromissos e mais responsabilidades. E nós precisamos do teu coração, estarmos sensíveis ao teu coração. Eu não sei dos meus irmãos, mas eu uno a minha fé aqui com cada pessoa que se encontre nesse ambiente, neste lugar. Senhor, eu quero me arrepender de toda e qualquer negligência com a sua pessoa. Quando te troquei por um entretenimento, quando te troquei por uma diversão qualquer, quando eu te troquei pela preguiça, por um pecado, por uma vontade própria, por um egoísmo, pela minha dor, pelo meu achismo, pela minha vontade, me distanciando de ti e da sua manifestação. Nós sabemos que existe uma grande colheita na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Senhor. E se o Senhor ainda deseja utilizar essa igreja, Senhor,
Eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos e nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Quando nós olhamos para nós mesmos, muitos de nós temos vergonha do que nós estamos vivendo, porque nós estamos muito aquém da Tua vontade para nós. Mas existe um olhar de graça da parte do Senhor sobre nós. Existe um olhar de misericórdia da parte do Senhor sobre nós. O coração do Senhor emana amor, e o coração do Senhor não nos expurga, nos convida, nos atrai, nos chama para perto, para que possamos recalcular a rota e voltarmos ao caminho de comprometimento com o Senhor. Se o Senhor está buscando trabalhadores para a colheita dessa cidade, a comunidade cristã Recomeçar, ela levanta as mãos nessa noite e diz: eis-nos aqui, Senhor. Dai-nos a revelação, meu Deus, a revelação de quem Tu és, a revelação de quem nós somos, a revelação da autoridade que nós temos no nome de Jesus. Muitos de nós estamos cegados com um hiperfoco nos problemas dentro da nossa casa, mas maior é aquele que está sobre nós do que aquele que tenta nos atacar. O que é uma enfermidade, o que é uma angústia, uma tristeza diante do Senhor? Está escrito que a tristeza, ela salta de alegria diante do Senhor. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima do câncer, está acima das dívidas, está acima do desânimo, está acima do divórcio, está acima do adultério, está acima de tudo aquilo que nós como homens estamos temendo, praticando e vivendo devido ao orgulho da nossa alma. Seja sobre nós, Espírito Santo, seja Deus, encontre o Teu lugar de honra neste lugar. Reine, governe, se mova, se manifeste, continue utilizando os seus intercessores anônimos, que não tem o microfone na mão, mas tem joelhos no chão e tem o fogo do Espírito Santo correndo em seus corações. Fortaleça os teus intercessores, fortaleça os teus ministros, meu Deus. Leva-nos de volta ao lugar da consciência de que o nosso lugar é aos pés do Senhor, na dependência. O nosso esforço não tem que ser em Te agradar, porque Cristo já pagou esse preço há 2000 anos atrás. O nosso esforço é para entrarmos no descanso. No descanso. Mãos santas levantadas, bocas que confessam o Teu nome, que clamam pelo Senhor, acreditando que tudo é por Ti, para Ti e para a Tua glória. Que Contagem, Belo Horizonte, Betim, Ibirité, Brumadinho, todas as cidades aqui ao qual nós estamos inseridos, elas pertencem ao Senhor, e a vontade do Senhor há de prevalecer contra toda cultura, contra toda economia, contra toda política caída, porque esse é o Senhor, o nome acima de todo nome, aquele que é, aquele que era e aquele que continuará sendo e que há de vir. Ele é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Nós não servimos um Deus de barro, nós não servimos um Deus de gesso, nós não servimos um Deus de metal. O nosso Deus, Ele é poderoso, e Ele decidiu habitar em nós. E nós dizemos: eis-nos aqui, Espírito Santo. Cumpra-se em nós a Tua vontade, Senhor. A Tua igreja ora, a Tua igreja clama. Comunidade Cristã Recomeçar, para o próximo nível nós precisamos de uma próxima medida, de uma nova medida de fé, de uma nova medida de oração, de uma nova medida de intercessão, de uma nova medida de dependência, de inclinação, de suficiência de Cristo. Para uma nova estação, uma nova medida. Busquemos essa medida em nome de Jesus. Aleluia.